apostila 6, aula, né, ou módulo 16, são os espaços agrários, né? Então, para a gente começar, antes de mais nada, o espaço agrário ou espaço rural, ele é diferente do espaço urbano, né? Logicamente, por quê? Porque a cidade tem as suas características, né? Um grande acúmulo de pessoas em um pequeno espaço, né? Todas as características de ruas, quarteirões, né? Então, o espaço rural ele é muito diferente do espaço urbano. Muito que atualmente a gente esteja meio que misturando, né, algumas coisas. Quem que nunca viu aqueles condomínios que são no campo, né, que tentam imitar ali algumas características do campo? A gente tem também negócios que são típicos da cidade aparecendo no campo. Como assim? Bom, pense naqueles postos de combustíveis que ficam do lado da pista, mas estão no campo, né? Hotéis fazenda, pesca e pague, coisas do tipo, né? Então a gente está tendo uma pequena mistura, mas começamos então a, digamos assim, trazer características da cidade para o campo, né? Quando a gente fala de campo, a gente pensa principalmente em produção de alimentos, de matérias-primas, né, e coisas do tipo. E é bastante válido isso, porque o espaço rural, o espaço agrário, ele é o setor primário, né? Na cidade, dificilmente você vai ter alguma atividade do setor primário. Por quê? Porque o setor primário vai gerar as chamadas matérias-primas. Você tem, então, produtos que não sofreram nenhuma alteração. Ele foi criado, produzido exatamente daquele jeito, né? Já o setor secundário é o de transformação. Então, se você não transformou o seu produto, ele é do setor primário. Então, para o cara manter uma plantação na cidade, seria extremamente difícil, né? Mesmo assim, existem casos, né? Então, o campo ele vai ser responsável por gerar as matérias-primas e tudo que a cidade precisa, né? Mas como que isso chegou no nosso ponto atual? Porque se você for pensar, o computador ou o celular que você está utilizando para assistir essa videoaula é exatamente feito com os recursos que são extraídos da natureza no campo, né? Eles são transformados, né? Utiliza-se toda a tecnologia para chegar nesse produto final. Mas beleza, e se a gente voltar no tempo? Bom, diversos estudos dizem que o homem só evoluiu para o que ele é hoje exatamente devido ao início da agricultura, né? Da agricultura, da criação de animais, né? Ou seja, essa imagenzinha que eu coloquei aqui, ó, né? Ela faz todo sentido mesmo. Então, esse aqui com o cara, né? Sei lá, com essa arma aí, né? Para cima, quer dizer que ele caçava. Depois ele vai começar a trabalhar o solo e depois ele vai começar a produzir mesmo, criando ferramentas melhores que acabam evoluindo, né, até as que nós temos hoje. Beleza, mas essa história é bastante comprida, ela não é assim tão simples, né? Então, o homem ele vai evoluir principalmente a partir da sua produção. Então, quando ele começa a produzir, ele já não é mais nômade, né? Você já pensou você morar andando, né? Você fica aqui um tempo, daí acabaram os recursos, você tumba, vaza para o outro lado, né? Você não sabe o que tem, não tem um mapa, não tem um Google Maps, nada do tipo, né? Para te ajudar, um Waze, se bem que às vezes eles atrapalham mais do que ajudam, mas enfim. Então, como que o homem vivia? Então, na verdade, ele não vivia, ele sobrevivia, né? Tudo se transforma quando ele começa a pensar com a agricultura, né? Ele vai começar então a produzir, ele vai começar a ter uma residência fixa, ele vai conhecer melhor o local que ele vive, né? Ele vai começar a observar características do tempo, qual é o período que chove, quando não chove, né? Se é muito frio durante o inverno e coisas assim. Então, essa evolução histórica
vai nos trazer até a nossa realidade, até a nossa atualidade, né? E hoje o campo, ele tem algumas expressões que são interessantes. Uma delas são essas duas aqui, ó, a agricultura extensiva e a agricultura intensiva, né? Beleza, o que vem a ser isso? Bom, a agricultura extensiva, extensivo vem de extenso, né? Extenso, então grande. Eu coloquei aí, ó, essa imagem, que é uma fazenda, né? Muito provável que ela seja no Mato Grosso do Sul ou Mato Grosso, porque ela é muito grande, né? E você bem pode ver que o gado está todo aí, o gado está solto, né? Não tem coxo, não dá para ver nada, né? Não tem lugar para ele se alimentar, ou seja, ele fica sendo criado solto aí, né? Beleza. Ou seja, não sei se você já percebeu, tá? Pega o lápis aí, uma caneta e anota, tá? A característica da agricultura extensiva. Ou seja, a agricultura extensiva, ela é caracterizada por grandes propriedades, pouco investimento, baixa tecnologia, né? A produtividade, então, não é tão elevada. Ela vai ocorrer, na maioria dos casos, em regiões que a terra é barata. Por isso que o cara tem uma mega de uma fazenda, né? Características assim de Mato Grosso do Sul, por exemplo. O cara tem uma mega de uma fazenda, ele cria gado lá, só que para ele seria extremamente interessante se essa mega fazenda fosse, por exemplo, no estado de São Paulo. Por quê? Porque é São Paulo? Basicamente sim. Porque, na verdade, o maior consumidor de carne vai estar aqui. A maior população vai estar aqui no estado de São Paulo. Então, isso vai dar uma diferença de pensamento enorme. Então, a agricultura extensiva, ela tem essas características, né? Aqui, ó, mais uma imagenzinha, só para a gente, né, ter aí uma ideia, né? Então, ó, você vê uma grande propriedade, todo o gado criado solto aí, desse jeitão. Beleza. E quais são as características da agricultura intensiva? Intensiva vem de intenso, né? Então, você tem, principalmente demarcando isso, esse tipo de criação de gado. O que vem a ser isso? Isso aí é um confinamento, né? Ou seja, o gado está todo preso aí, ó, né? Pode ver aqui, ó, a cerquinha aqui, né? Tem um caminhozinho aqui, bastante utilizado aqui no meio, né? Aqui, ó, mais um ali, mais outro, né? E o gado fica todo parado aqui, todo preso. Então, ele fica. E é de caso pensado, é para ele não se movimentar muito mesmo. Então, o que o gado vai ficar fazendo o dia inteiro? Não sei se você observou aqui na imagem, ó, isso aqui é um coxo, né? E daí, então, você vai ter água e ração, né? Na maioria das vezes o cara vai lá, contrata veterinário para saber qual tipo de ração que aquela espécie que ele utiliza, que ele cria, vai se dar melhor, né? Vai ganhar mais peso e mais rápido, né? Ou seja, na agricultura intensiva, a gente costuma ter menores propriedades, né? Um grande número de profissionais envolvidos. Por quê? Um grande número de profissionais envolvidos? Fala, nossa, mas a propriedade é pequena, como é que vai trabalhar um monte de gente? Bom, se você comparar com a criação de gado extensiva, tem fazenda, tipo Mato Grosso do Sul, que os caras criam que nem 10 mil cabeças de gado e tem uns 5 trabalhadores, uns 5 funcionários, né? Eles cuidam de todo o gado. Por quê? Porque a única coisa que eles precisam ver é se tem alguma cabeça de gado machucado, né, se alguma vaca deu um bezerro ou coisa do tipo, né? Agora, já em uma pequena propriedade assim, você precisa de cuidado constante, né? Alimentação, né? Da água, quais os horários para alimentação e outra. E a ração? Na maioria dos casos, esses caras que acabam fazendo, né? Então, para você alimentar esse tanto de gado aí, você precisa de alguns trabalhadores só para fazer a ração, né? Ou seja, demanda muito mais investimento.
Então, a agricultura intensiva, ela tem alto investimento e alto uso de tecnologia. Se o cara vai fazer um confinamento desse, ele escolhe qual a raça que ele vai criar, qual o intuito dele, né? O tipo de ração, ele vai ter um veterinário ali o tempo todo, né, de plantão. Por quê? Porque o investimento dele é elevado. Então, logicamente, ele vai querer retorno, né? Esse tipo de produção, ele é mais característico, por exemplo, do estado de São Paulo, né? Porque você tem, então, a terra sendo mais cara, mas o seu consumidor final, ele está mais próximo de você. Você não vai gastar tanto com transporte, né, ou coisas do tipo, já está ali, né? Então, essa produção, ela vai ter uma produtividade maior. Por quê? Porque você investiu um monte e ela vai te dar esse resultado, beleza? Então, ó, ela é menor, o cara investe mais, tem mais trabalhadores próximos, né, da produção, de modo direto e indireto. As terras serão mais caras, porque elas serão próximas aos grandes centros consumidores, né? Então, tudo isso vai dar essa característica assim, bastante diferente. Um outro exemplo seria esse tipo de criação aí, que também é um confinamento, mas a gente costuma chamar de granja, né? Então, se você pensou em galinha, frango, tá certo também, é o mesmo tipo de produção, né? Então, daí você acaba vendo que eles ocorrem com maior frequência próximos aos centros consumidores, ou seja, o valor da terra vai ser maior, beleza? Então, daí o cara investe bastante porque ele vai ter esse retorno. Beleza. E daí a gente tem mais uma duplinha, ó, produção e produtividade. Beleza. Então, a produção é o tanto que você vai produzir lá normalmente. E a produtividade? A produtividade está relacionada com a eficiência. Então, imagina, se eu tenho um sítio e vou lá e planto, sei lá, milho, né? Plantei lá um tipo de milho, daí imagina que, sei lá, deu 5 sacas por hectare. Aí eu pego e troco o tipo de milho, que é um pouco mais caro, e daí me dá 10. Ou seja, eu não aumentei o tamanho da minha produção, eu aumentei a produtividade, eu aumentei a eficiência da minha produção. Beleza? Então, produção e produtividade são coisas que você vai se deparar bastante quando o assunto é geografia agrária. Beleza? Daí a gente tem os chamados agrossistemas. O que veio a ser a ideia dessa palavra aí meio estranha, né? Agrossistema é um sistema de produção agrícola, agrário, né? Ou seja, são métodos ali que você segue ou características comuns que são utilizadas. Beleza, os agrossistemas tradicionais, o que vem a ser isso? Tradicional é uma coisa que se repete da mesma forma há muito tempo, né? Isso é uma tradição. Então, o que acontece? No agrossistema tradicional, você não vai ter o uso de tecnologia, beleza? Então, agrossistema tradicional não usa tecnologia. Ele repete da mesma forma há muito tempo, né? Como é há muito tempo, quer dizer que ele não tem inovações. Os agrossistemas modernos. Os agrossistemas modernos, como o próprio nome diz, eles usam tecnologia, né? Eles sofreram essas transformações, eles acompanham as inovações, né? Os agrossistemas alternativos. Os agrossistemas alternativos, eles evitam usar tecnologia. Então, se eles quisessem usar, eles usariam? Sim, usariam, mas eles evitam, né? Então, se você está pensando naquelas produções que não usam agrotóxicos, né? Nos orgânicos e tal, sim, são esses, beleza? Então, a gente bem pode fazer aqui uma observação. Os agrossistemas tradicionais, eles terão menor produtividade, tendo maior característica de serem extensivos, né? Já os agrossistemas alternativos, eles terão mais características intensivas, só que mesmo assim eles terão uma produtividade baixa, né? É tipo quando você vai no mercado, que daí você vai lá e compra aquelas cenourinhas desse tamanhozinho, não é cenoura orgânica, tá? Ela custa umas 5 vezes a outra cenoura, né? A outra cenoura imensa.
Falou, nossa, mas por que isso? Falou, não, porque a cenourinha ela não utiliza nada, nem agrotóxico, nem nada, né? Na maioria das vezes vai ser muda que é crioula, ou seja, que é desenvolvida por uma família, o cara já tem a muda, a semente e coisa do tipo, né? Não é comprado, não é transgênico, beleza? Já o agrossistema moderno, ele vai ter uma maior produtividade. Só que é lógico, né? Ele vai ter suas características, ele vai utilizar agrotóxico, os transgênicos e assim por diante. Beleza?